Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física para o ensino médio de termodinâmica. Olha, um recado para você, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, clica no sininho para chegar as notificações das novas aulas para vocês. Eu descobri isso há pouco tempo, tá? É minha carreira nova aí de youtuber, estou até de bonezinho novo aqui, né, pra gente prosseguir ao longo aí do nosso curso, você ser avisado sempre que chegar algum novo vídeo, algum tema novo no meu canal aí para vocês, meus alunos. Bom, o tema da aula de hoje é Lei dos Gases Ideais ou Lei dos Gases Perfeitos, tá? O que é um gás ideal? O que é um gás perfeito? Não é aquela bufa que você solta depois que você come feijoada, tá? Volta lá na aula passada e você vai ver que a gente falou de dois estados lá na fase gasosa. A fase de vapor e a fase de gás, tá? Quando nós falamos de lei dos gases ideais ou lei dos gases perfeitos, nós estamos falando da fase gasosa gás, propriamente dita. Porque temos os gases imperfeitos, que são os vapores. Esses podem condensar. A lei dos gases ideais, nós estamos falando sobre gases que não podem condensar por simples aumento de pressão, tá? É o sistema termodinâmico mais simplificado que tem. Então a gente vai começar a aula falando sobre os estados termodinâmicos, tá? Quais são as variáveis termodinâmicas que a gente usa no estudo do gás? A gente vai falar sobre o conceito microscópico de pressão, bem rapidamente. A gente vai falar sobre o que são os gases ideais, propriamente dito, né? Quais são as definições, o que um gás precisa ter para ser considerado um gás ideal, tá? Depois nós vamos falar sobre a hipótese de Avogadro e a gente vai discutir o significado da grandeza de quantidade de partículas, tá? Quando nós falamos de lei dos gases perfeitos, todos os gases que são perfeitos seguem essa lei, tá? Independente se ele é composto, por exemplo, gás nitrogênio ou se é gás oxigênio, ok? Independente do constituinte dele, ele segue exatamente a mesma descrição. Então, uma das coisas não é... Nós não falamos na lei dos gases sobre quantidade de massa, mas sim sobre quantidade de partículas. E isso é muito importante, para falar sobre isso, é muito importante a gente falar sobre a hipótese de Avogadro, falar do número de Avogadro, do que é a unidade de mol, tá? Depois nós vamos falar sobre a lei dos gases ideais, tá? Que são basicamente duas equações de estado, uma equação de estado relacionando pressão e temperatura e a outra relacionando energia e temperatura. A primeira chamada propriamente de lei geral dos gases e a segunda de teorema da equipartição, tá? Da energia. E por último nós vamos falar sobre o trabalho realizado por um gás, porque aí vai abrir o espaço para a gente falar sobre transformações termodinâmicas na próxima aula. Transformações termodinâmicas é o gancho que nós vamos ter para obter movimento a partir do calor. Ok? Então a gente vai estudar toda a termodinâmica aplicada nesses sistemas, né, nos sistemas gasosos, que são os sistemas mais simples de serem descritos, tá? Existem outros sistemas, outros modelos de descrição? Existem modelos de descrição do vapor, né, da condensação do vapor, chamado gases de Van der Waals, tá? Eles podem condensar em fluidos. Existem outros modelos, só que esses outros modelos eles são muito mais complicados, então você não vai ver eles no ensino médio. Se você quiser ver eles e estudar, faça o vestibular para o curso de Física e você vai ver eles mais aprofundado no curso de Física. Beleza? Então vamos começar a aula. Bom, mas o que são os estados termodinâmicos?
os estados termodinâmicos, também chamado de macroestado, ok? Por que esse nome macroestado? Porque existe um microestado, tá? Quando você pega um gás, você tem moléculas, né? Átomos, partículas, um gás de elétrons, um gás qualquer. Você tem partículas se movimentando aleatoriamente. Cada uma dessas partículas, você pode escrever ela com a velocidade dela e a posição de cada uma. Tá? Mas nós vamos ver que a quantidade de partículas é imensa, é muito grande, lá na hipótese de Avogadro. Então, eu não consigo descrever o meu sistema simplesmente falando onde é que está a posição de cada uma das moléculas, cada uma das partículas ali, e a velocidade de cada uma. Por quê? Porque se eu troco essa por essa, eu tenho exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho inúmeros microestados que correspondem à mesma temperatura, à mesma pressão, à mesma quantidade de partículas. Tá? Então, para cada microestado, eu tenho... para cada macroestado, eu tenho infinitos microestados. Tá? Então, a gente não vai utilizar microestado aqui para descrever o gás. Isso daí vai ser utilizado se você for estudar o curso de física, mais uma vez. Lá no curso de física tem uma disciplina chamada mecânica estatística. Nela você vai estudar os microestados. Aqui nós vamos estudar somente os macroestados. Ok? Bom, quais são as variáveis termodinâmicas que vão descrever um macroestado de um gás? São essas aqui. Até agora a gente tinha falado de temperatura e energia térmica somente, porque o volume não mudava, né? Quando a gente falou lá de calorimetria, trocas de calor, nós não, em hora nenhuma, nós falamos sobre o efeito do calor sobre o volume das coisas. Nós falamos somente em dilatação térmica, mas nós não falamos lá quando a gente fala de calor, a gente não fala trocas de calor variando o volume, porque isso vai acarretar execução de trabalho. E aí você começa a ter não simplesmente uma troca de calor, mas você começa a ter o ambiente externo trocando energia com o ambiente externo. E nós não falamos disso até agora. Então nós temos temperatura, pressão, quantidade de partículas, tá? Quantas bolinhas aqui eu tenho, energia interna, né? Expressa aqui temperatura pela letra T, pressão pela letra P, quantidade de partículas pela letra N, energia interna pela letra U. Ó, a gente já estava falando de energia térmica antes com a letra U. É porque a energia interna de um gás é a energia térmica dele. Tá? E o volume V. Esse conjunto de variáveis, tá? Para cada estado eu tenho essas 5 variáveis determinadas para esse estado. Então, um macroestado, A, ele é o conjunto de temperatura A, pressão A, quantidade de partículas do macroestado a energia interna do macroestado A e o volume desse macroestado A. Tá? Quando nós falarmos sobre estado, nós estamos nos referindo a macroestado, tá? Porque aqui no nosso curso nós não vamos ver os microestados, não vamos estudar eles, somente os macroestados. Então, quando eu falar que saiu de um estado A para um estado B, eu estou falando que ele saiu de um determinado estado com temperatura A, pressão A, volume A, energia interna A e quantidade de partículas A, e ele foi para um estado B caracterizado por outros valores para essas 5 grandezas, ok? Beleza, dito isso, vamos dar uma olhada mais no conceito microscópico de pressão.
nós havíamos visto o conceito microscópico de temperatura, que era quanto cada átomo, o grau médio de agitação molecular, né? Cada átomo está em movimento, então nós tomamos a média da energia cinética de todos os átomos e a isso nós chamamos de temperatura, ok? Mas o que é pressão do ponto de vista microscópico? Bom, nós temos um movimento, né? Se nós tivermos um recipiente com um gás, esse gás está se movimentando caoticamente, muito rápido dentro do recipiente. Só que a cada vez que um desses átomos, uma dessas partículas, dessas moléculas colide com a parede do recipiente, ele vai exercer uma força, tá? Para empurrar essa parede. Todas essas colisões são elásticas, não há perda de energia, mas ele colide, então nesse momento ele bate e volta. Vai exercer uma determinada força, ok? Só que se você for analisar a colisão de uma única molécula, isso praticamente não tem efeito. É como você jogar uma bolinha de ping-pong na parede. A bolinha de ping-pong volta para você. Isso praticamente não tem efeito. Agora, imagina você jogar 1 trilhão de bolinhas de ping-pong ao mesmo tempo na parede. Você já vai começar a ter um efeito maior, não é? Então vamos analisar aqui. A massa de cada átomo é de 10 elevado a menos 26 kg. Isso é uma massa muito pequena, tá? Por isso que você não sente um átomo colidindo com a sua pele, tá? A velocidade média na temperatura ambiente de cada átomo é de 500 metros por segundo. Nossa, é rápido, né, professor? Mas eu não sinto isso. Eu não sinto essa colisão. Se uma bala me acerta a 500 metros por segundo, isso vai causar um grande estrago. Mas o átomo, ele praticamente não tem massa, né? Ele é comparado com você. Então, você não vai sentir isso, tá? Porque por mais que a bala pesa algumas gramas, isso daqui são trilhões de trilhões, quase que trilhão de vezes mais leve do que essa bala, ok? Então, cada átomo é muito pouco. Por mais que ele esteja muito rápido, cada colisão é muito baixa. Só que, se você for analisar, a quantidade de átomos que tem é imensa. E que cada átomo ele vai colidir com alguma coisa 10 elevado a 10 vezes a cada segundo, ele tem mais ou menos 10 trilhões de colisões. E você pega a quantidade de átomos que tem, que é 10 elevado a 23. Então pega 10 elevado a 23, 10 vezes 10 elevado a 10 vezes 500. Esse número já se torna muito maior do que 10 a menos 26. E aí a gente começa a sentir os efeitos macroscópicos, que isso nós vamos chamar de pressão. O efeito de um único átomo colidindo, você não sente, mas o efeito dessa imensidão de átomos colidindo, esse já é perceptível, mas você não vai sentir uma única força, você vai sentir trilhões e trilhões de forças, tá? Então a pressão de um gás, o conceito microscópico, ele é a força média exercida por essas colisões. Então eu não vou olhar uma única colisão, assim como lá na temperatura eu não vou olhar a velocidade de uma só partícula, mas eu vou olhar a velocidade média. Aqui você vai olhar a força média por unidade de área exercida pelas colisões dessas partículas do gás com uma superfície. No caso, por exemplo, aqui seria das paredes, né, do recipiente. Tá? Então, esse é o conceito microscópico de pressão. Conceito microscópico de temperatura: agitação média das partículas, energia cinética média das partículas constituintes do gás.
Conceito microscópico de pressão. A força média exercida pelas colisões dessas partículas do gás na parede do recipiente. O que são então os gases ideais? Gases ideais são gases que satisfazem aí pelo menos 5 pressupostos, ok? Vamos lá. Ele tem que ser constituído por partículas, tá? Então, lei dos gases ideais, atualmente nós falamos que os gases são constituídos por partículas. Entre essas partículas não há nenhuma interação, tá? Essas partículas elas se movem livremente, não tem nenhuma força que atua sobre elas para restringir o movimento delas, tá? Então não tem força de atrito, né? Não tem força de interação entre as partículas, né? Nós desprezamos a interação gravitacional, tá? O que isso significa na prática, né? É você dizer que a energia cinética desses sistemas ele é muito maior do que a energia potencial. Pode até ser que exista uma força, né? Realmente, todas as moléculas elas vão interagir umas com as outras. Só que a velocidade delas é tão grande, a energia cinética delas é muito maior do que essa energia dessa interação. Então, praticamente, nós desprezamos essa energia de interação, essa energia potencial entre elas. Tá? Isso significa o quê? Lembra o que eu falei? O que é o conceito de microscópico de temperatura? O conceito microscópico de temperatura é o grau de agitação molecular, a energia cinética média dessas partículas. Se a energia cinética é muito maior do que a energia potencial, então isso significa que eu estou trabalhando num regime de temperaturas altas, altas para aquelas interações, tá? Note, se você for trabalhar com nitrogênio, o nitrogênio gás é uma temperatura alta para ele, uma temperatura de menos 100 graus Celsius, é uma temperatura alta para o nitrogênio, tá? Então nós estamos falando de temperaturas altas com relação às interações moleculares, tá? Isso aí vai variar de gás para gás, beleza? E outra coisa também é que elas têm tamanhos desprezíveis. Deixa eu voltar aqui e explicar melhor o que é essas temperaturas altas. Então essas temperaturas altas, eu estou falando que lá no diagrama de fases vai ser a fase que tem maior temperatura, ok? Se você abaixar a temperatura, você vai para a fase de vapor, que pode ir para a fase líquida e que, por sua vez, pode ir para a fase sólida, ok? Então, entre todas essas, essa é a que tem maior temperatura. Mas eu não estou dizendo que são temperaturas de 1000 graus, não. O nitrogênio, menos 100 graus para o nitrogênio, já é uma temperatura alta, ele está numa fase de gás, tá? Bom, elas têm tamanho desprezível, essas partículas você pode considerá-las como pontos, tá? Então ela é tão pequena que ela é simplesmente um ponto, tá? Na sua descrição. O movimento dessas partículas é completamente caótico, tá? Não tem uma direção preferencial, elas se movem em todas as direções ao mesmo tempo. Por isso que você, no recipiente, você não sente vento, por mais que todas as moléculas estejam se movendo dentro daquele recipiente. Você não vai sentir o vento porque não tem um movimento ordenado, o movimento é completamente caótico. E as colisões dessas partículas com as paredes do recipiente são elásticas, tá? Então, satisfez esses critérios, você pode dizer que é um gás ideal, tá? Isso vai depender também de qual temperatura você está. Por exemplo, o nitrogênio, né, como eu falei, a temperatura ambiente ele é um gás ideal. A temperatura de menos 100 graus ele é um gás ideal. A temperatura de menos 200 graus, né, se você estiver no estado gasoso, não vai ser um gás ideal, vai estar na fase de vapor. A hipótese de Avogadro, tá, foi concebida pelo Amedeo
Avogadro, um cientista do século XVIII. O que é que diz a hipótese de Avogadro? Ela dizia que todo gás sujeito a uma determinada temperatura e pressão tem a mesma quantidade de partículas por volume, tá? Como as partículas não interagem entre si e tem todas aquelas características para a descrição lá do gás ideal que a gente acabou de falar, independente de qual gás que você esteja tratando, seja você esteja tratando o gás nitrogênio na sua fase gasosa, seja você está trabalhando com o gás carbônico na sua fase gás, seja você está trabalhando com o vapor de água na fase gás, ou a água na fase gás, ok? Independente do material que você esteja trabalhando, do que é constituído o gás, de qual átomo é constituído o gás, ele tem a mesma quantidade de partículas em um determinado volume, ok? Então isso levou à ideia de criação de uma unidade chamada de mol. Para a gente definir mol, a gente primeiro tem que definir duas situações. Uma chamada de condições naturais, de condições normais de temperatura e pressão, e a outra de condições ambientes de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão é caracterizada pela temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin, e a pressão de 1 atm. As condições ambiente de temperatura e pressão vai mudar a temperatura, a pressão continua a mesma. A pressão continua sendo de 1 atm, mas a temperatura nas condições ambientes é uma temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, tá? Então, vamos introduzir aí para vocês o que é a unidade de mol. A unidade de mol ela é a quantidade de partículas em 22,4 litros de um gás na CNTP, ou seja, 0 graus e 1 atm, ou a quantidade de partículas presente num volume de 25 litros na CATP, nas condições ambientes de temperatura e pressão, 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Hoje em dia, né, já se sabe, né, já foi medido, na verdade foi calculado, e medido e calculado de maneira indireta, quantas partículas são isso. Então nós estamos falando aqui de uma quantidade imensa de partículas. Nós estamos falando de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Por isso que aqui nós trabalhamos com médias. Lá na temperatura é a energia cinética média, na pressão é a força média, né, de colisão, porque é muita partícula. 10 elevado a 23, coloca 6, e aí você coloca 6 e aí você coloca 23 zeros. Isso vai te dar a quantidade de partículas que tem. É muito grande. Não dá para você trabalhar com partícula a partícula. É impossível. Você não conseguiria contar esse número nem em toda a sua vida se você começasse a contar ela a partir do seu nascimento. Você ia morrer e não ia terminar de contar esse número. Ok? De 1 até esse número. Então, é muito imenso. É muito grande. Tá? Um detalhe é que não foi... Esse número é chamado de número de Avogadro, mas não foi Avogadro que mediu esse número. Esse número foi medido pela primeira vez, né, pelo cientista Jean-Baptiste Perrin, já no século XX. Beleza? Então, quando nós falarmos de quantidade de partículas, né, a unidade vai ser dada em mols. Tá? Em mol ou em moles, tá? No plural.
Então, só um segundinho, eu me perdi. A unidade de N vai ser em mols, tá? E não depende do que é constituído o gás. Então nós não vamos trabalhar com massa, porque a massa aí sim vai depender do que é o gás. Porque eu posso ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de nitrogênio, eu vou ter uma massa. Se eu tiver 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio, eu vou ter outra massa. Aí começa a depender de que é feito o gás. Mas se você trabalha com partículas, aí não depende mais do que é feito o gás. O gás ideal ele pode ser nitrogênio, ele pode ser oxigênio, independe, desde que ele cumpra aqueles requisitos que a gente acabou de falar no último quadro. Agora vamos entrar na descrição matemática propriamente dita dos gases ideais. Nós vamos começar a falar sobre a equação de estado do gás ideal. A primeira delas é chamada de Lei Geral dos Gases, tá? Mas antes disso, o que é uma equação de estado? Equação de estado é uma relação entre as grandezas termodinâmicas, tá? De temperatura, pressão, volume, energia interna, quantidade de partículas, que determinam o estado desse gás, tá? Então, essa equação de estado ela vai me dar as informações de um determinado estado que tem uma temperatura, que tem uma quantidade de partículas e uma determinada pressão, qual é o volume que ele deve ter? Okay? Não pode ter qualquer volume se ele tem essas outras características. Então, essa equação de estado, ela que vai me determinar quais são os conjuntos possíveis de valores para essas variáveis termodinâmicas, ok? Que caracterizam um determinado estado do gás. Tá? Então, ela descreve os valores possíveis dessas variáveis termodinâmicas. Essa lei geral dos gases, ela levou algum tempo para ser formulada, tá? Esses 4 cientistas contribuíram para ela. Tá? Primeiro, com Boyle, né, o pai da química, ele estudou como é que os gases se comportavam quando a temperatura era mantida constante. Então, ele estudou uma relação entre pressão e volume nos gases. Gay-Lussac, tá? Estudou as transformações dentro dos gases quando o volume era mantido constante. Então, ele estudou a relação entre pressão e temperatura. O Charles, ele já estudou as transformações isobáricas, ou seja, quando você varia temperatura e volume sem alterar a pressão. Iso é um prefixo que significa igual, tá? Então, isotérmica, mesma temperatura, temperaturas iguais. Isovolumétrica, volumes iguais. E isobárica, pressões iguais em 2 estados. E aí vocês começam a estudar a relação entre 2 estados, cada um desses com uma variável sendo mantida constante. E depois o cientista Clapeyron, um cientista francês, ele pegou o resultado de cada um dos 3 e compilou em uma única equação, chamada de Lei Geral dos Gases. Okay? A Lei Geral dos Gases está descrita aqui. A multiplicação entre pressão e volume, ela tem que ser igual à multiplicação entre a quantidade de partículas, a temperatura e uma constante, tá? Essa constante é a constante que nós vamos chamar de constante universal dos gases. Ela tem o valor de 0,082 atmosfera vezes litro vezes mol dividido por Kelvin, tá? Esse é um dos valores. Se mudar as unidades, pode ser dada como 8,31 joules por mol por Kelvin ou 2 calorias por mol por Kelvin, tá? Esses são os valores da constante universal dos gases. Essa constante serve para qualquer
gás, independente do constituinte, tá? Isso porque nós estamos trabalhando com quantidade de partículas e não com massa. Bom, se nessas transformações você não alterar a massa, não alterar a quantidade de partículas, tá? A quantidade de partículas é mantida constante, né? Então, N vezes R é uma constante. Se eu passar o T para cá dividindo, eu fico com PV dividido por T. Isso sempre tem que ser igual a uma constante. Então, todo o estado termodinâmico de um gás, ele tem que ter o mesmo valor, né? Para pressão, pela multiplicação da pressão pelo volume dividido pela temperatura. Esse valor aqui, PV dividido por T, só vai depender da quantidade de partículas. Tá? Então, se eu tenho um determinado valor de PV dividido por T, eu tenho uma quantidade de partículas que corresponde a esse valor. Então, se eu mantenho constante, se eu vou de um estado I para um estado O, eu tenho pressão vezes volume dividido por temperatura no estado I. Isso tem que ser igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura no estado O. Tá? É o famoso aí, né? Para você gravar, para fazer uma prova de vestibular e não esquecer, PVT ou VOTO. Tá? E essa daqui, se você quiser uma frasezinha para você gravar e não esquecer, professor vagabundo não respeita tarado. Tá? É uma dos mnemônicos, né? Para você gravar essas fórmulas, já que vocês não aprendem a deduzir elas no ensino médio. Tá? Só que essa daqui é uma das equações de estado. Nós temos outra equação de estado, que é a equação para a energia interna. Para nós falarmos sobre a equação que descreve a energia interna do gás, é necessário primeiro entendermos um outro conceito, que é o conceito de graus de liberdade. O que são graus de liberdade? Eles são os modos, né? A quantidade de modos de movimento que determinada partícula pode ter. Então, se a partícula só pode se mover em uma direção, ela tem 1 grau de movimento. Agora, se são duas partículas ligadas, formando uma molécula, e só pode se mover em uma direção, só que essas moléculas elas podem vibrar, então dizemos que elas têm 2 graus de liberdade, porque elas podem se mover ao longo dessa direção e elas podem também vibrar. Tá? Então existem 2 modos de movimento delas. Ok? Então, se eu tenho uma única partícula que ela pode mover em 3 dimensões, então só tenho um único átomo nesse gás, só que ele pode se mover em 3 dimensões, em qualquer uma das 3 direções. Então eu digo que ele tem 3 graus de liberdade. Agora, se eu tenho uma molécula que ela é diatômica, né? Então, além de... Vou pegar aqui. Então, eu tenho 2 moléculas. Além delas poderem se mover nas 3 direções, 1, 2 e 3. Essas moléculas, elas também podem girar nessa direção e elas também podem girar nessa outra direção, ok? Então elas podem se mover na direção ZY, podem girar na direção ZY, no plano ZY, e elas podem também girar no plano XY, seria esse daqui. Tá? Então elas podem se girar nesse plano e nesse outro plano, ok? Ah, professor, e esse outro plano? Você não falou. Bom, se elas girarem nesse outro plano, é a mesma coisa que nada, né? Porque o eixo de ligação entre elas está exatamente alinhado com esse plano.
Então, esse modo não conta, ok? Se você quiser colocar o modo de vibração, ela teria, além desses 5 graus, ela teria 6 graus, tá? Bom, então existe um teorema dentro da física, um teorema chamado teorema da equipartição da energia. Esse teorema me diz que em um gás, a energia interna de um gás, ela vai depender da quantidade de graus de liberdade que esse gás possui, tá? Então ela vai ter 1/2 de nRT para cada grau de liberdade. Essa é a energia de um gás ideal. Então aí vai depender se o gás é monoatômico, se o gás é diatômico, se ele é triatômico, tá? Se ele se ele tem 4 átomos. Então, mas professor, eu vou ter que calcular esses graus de liberdade durante a prova? Durante um vestibular? Não. Até hoje só caiu monoatômico e diatômico, tá? Triatômico eu nunca vi uma prova cobrando ele, porque vai depender da geometria da molécula. Aí você vai ter que saber informações sobre a geometria da molécula. Os graus de liberdade da água, né, que tem uma geometria em que os átomos de hidrogênio eles ficam vibrando, né, vão para uma direção e para outra, com o átomo de oxigênio no meio, ele vai ter uma quantidade de graus de liberdade. O átomo de gás carbônico, que tem 2 átomos de oxigênio com 1 de carbono, ele tem uma geometria linear, então ele vai ter outros graus de liberdade. Então, triatômico para cima, né? Triatômico, 4 átomos, 5 átomos, não vai cair numa prova de vestibular, tá? Nem o triatômico para cima, nem numa prova de vestibular e nem em prova de Enem, e com certeza eu também não vou passar um exercício pedindo isso, tá? A maior parte vai ser gases monoatômicos, tá? A maior parte esmagadora. De vez em quando pode ser que você tenha a sorte de cair ali com um gás diatômico, mas é mais difícil, tá? A maior parte das vezes vai ser um gás monoatômico, tá? Então a energia interna de um gás, ele depende unicamente, né, das nossas variáveis termodinâmicas, da temperatura e da quantidade de partículas. Não vai depender da pressão e nem do volume. Então, para um gás monoatômico, a energia interna dele é 3/2 de nRT, e para um gás diatômico vai ser 5/2 de nRT, tá? Então nós já falamos sobre energia interna, agora vamos ver a capacidade de um gás de realizar trabalho. Para nós fecharmos a aula de hoje, vamos falar sobre o trabalho realizado por um fluido. Só lembrando, gases são fluidos, tá? Isso aqui vale para qualquer fluido, inclusive os gases, mas também vale para líquidos, tá? Bom, então imagine aqui que eu tenho um recipiente como essa seringa. Essa seringa está preenchida com gás e depois de um determinado tempo, esse gás ele expande, tá? Então ele mexe o êmbolo, né? Êmbolo é essa parte aqui da seringa. Então ele move o êmbolo expandindo, tá? Então no tempo 0 ele está numa determinada posição, e num tempo diferente de 0 ele vai alterar a sua posição para outro ponto. O que acontece? Bom, num tempo t diferente de 0, ele vai ter deslocado daqui para cá, ok? Então, eu tenho um êmbolo, né? Esse êmbolo ele tem uma área A, e esse gás aqui dentro está sob uma pressão P, tá? Ou fluido, né? Pode ser um líquido. Ele está sobre uma pressão P. E
isobaricamente, né, de maneira com a pressão constante, esse êmbolo ele vai se mover até uma posição final, tá? De maneira que eu tenho aqui uma variação de posição do êmbolo, delta x. Nós sabemos que o trabalho é definido como força vezes deslocamento, ok? E só relembrando, o trabalho ele sempre é o aumento de energia cinética de um determinado corpo, tá? O trabalho é o agente responsável por aumentar a velocidade de um corpo. Então, o trabalho, né? Se você voltar lá no conteúdo de mecânica, de física 1, trabalho é força vezes deslocamento. Bom, mas aqui eu estou trabalhando com pressão, não estou trabalhando com força. Eu não sei qual é a força, porque para eu saber a força eu tenho que trabalhar com a área, né? Para cada determinada área eu tenho uma força diferente. Bom, uma das maneiras que eu posso fazer aqui é multiplicar e dividir pela área. Multiplique e dividir pela área, isso daqui é multiplicar por 1. É a mesma coisa que multiplicar por 1. Eu não altero a minha equação. Porque eu estou multiplicando e estou dividindo. Eu estou fazendo algo e desfazendo esse algo. Ok? Então, aqui eu vou organizar essa área, eu vou passar aqui para dividir a força. Força dividido pela área. Isso aqui é igual a área vezes o ΔX. Tá? Você também pode imaginar que a força aqui ela é pressão vezes a área. Tá? E pode substituir aqui também. E você vai obter a mesma coisa. Força é pressão vezes a área, né? Então deixa eu apagar aqui. Eu refaço essa conta. Força é pressão vezes a área, vezes o ΔX. Só que a área vezes o ΔX é a área da base vezes a altura desse cilindro aqui. Isso daí vai dar o volume deste cilindro. Só que se você notar, isso daqui é o ganho de volume que eu tive aqui. Então eu tive um ganho de volume, eu tenho um volume V0 aqui, e aí eu passo a ter um volume VI neste estado daqui. Então eu saio de um volume, eu tenho um volume VI, e que este valor aqui é exatamente VI menos V0. Isso aqui é igual a delta V. Tá? Então, aumento de volume ou diminuição do volume. Vai depender. Se o volume final for maior, eu tenho um aumento. Se o volume final for menor, eu tenho uma diminuição de volume. Então, nós definimos trabalho como sendo trabalho realizado ou sofrido por um gás como sendo a pressão vezes o ganho ou a perda de volume, tá? Então nós dizemos que quando o trabalho ele for positivo, isso aqui implica em um aumento de volume. O volume final é maior do que o inicial. Então, quando o trabalho é positivo, significa que esse gás está empurrando as paredes do êmbolo. Nós dizemos que o sistema realizou o trabalho, porque ele está aumentando a velocidade do êmbolo para mover um êmbolo. E se o trabalho for negativo, isso implica em um ΔV menor do que zero. Tá? Então, o volume final é menor do que o volume inicial, significa que esse gás está sendo comprimido por uma força externa. Então, nós dizemos aqui que o gás sofreu trabalho. Tá? Isso vai ser o gancho, o ponto principal para a nossa próxima aula, que é a aula de termodinâmica.
Nós vamos ver primeiro a lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica e todas as transformações termodinâmicas, isobárica, isotérmica, isovolumétrica, a adiabática, transformações cíclicas e as máquinas térmicas. Tudo vai depender desse resultado aqui de trabalho de um gás, ok? Então, na aula de hoje nós vimos o que são gases ideais, o que são estados macroscópicos, nós vimos o que é o conceito microscópico de pressão, nós vimos a descrição de um gás ideal, né? A lei geral dos gases ideais, o teorema da equipartição, e nós fechamos aqui falando sobre trabalho de um gás, ok? Então nos vemos na próxima aula.